Oi, bom dia! Conforme prometido, eu tô aqui na manhã de domingo fazendo a análise sobre a minha ótica, óbvio, no dia do Oscar, né? Olha que interessante. E do filme Coringa. Eu assisti ontem e gostaria então de compartilhar. Vocês pediram, promessa é dívida. Eu ainda tenho uma promessa da análise do seriado Anne, mas a semana da psicogenealogia me tomou muito tempo. E como eu não queria deixar dois filmes para depois, né, ou série filme, eu resolvi então a pedidos, porque, claro, se não houvesse interesse, eu ficaria para mim a análise e com certeza traria na formação, né? A gente compartilha muitos casos. Então, analisando o filme O Coringa, a gente percebe já no início do filme o protagonista, o ator principal, se maquiando como palhaço. Ele trabalha numa empresa de palhaços. Eu acho que o nome da empresa é Hahaha, né? E ele diz que desde criança a mãe dele, o mandato, né? Quando a gente fala de mandatos, disse que ele nasceu para fazer as pessoas sorrirem, né? A partir disso, inclusive, ele tem um comportamento que ele alega, porta um papelzinho no bolso, inclusive, que ele alega ser um distúrbio de algumas pessoas que portam doenças psíquicas, né? Então ele sorri quando ele se pega nervoso, quando ele se depara com uma situação de alarme. Ele cumpre fielmente esse mandato, cegamente esse mandato, né? Jung dizia que até que tu conheças o teu inconsciente, né? Ele vai dirigir a tua vida e você vai chamar isso de destino. E o protagonista mostra claramente esse ser que cumpre fielmente o papel transcrito para ele em cada célula do corpo dele. Claro, a gente está tratando de uma ficção, mas por analogia a gente consegue ver muitos casos na nossa história e que podemos olhar sobre a ótica da psicogenealogia, principalmente para a questão da esquizofrenia ou para as doenças mentais, né? François Douto dizia que o que uma geração cala, a outra carrega no corpo, que é exatamente o que acontece com esse protagonista. Eu anotei aqui uma situação muito interessante do dicionário de símbolos que fala sobre a figura do palhaço. Diz assim: a figura do palhaço representa o reverso da postura da realeza. O pai biológico do ator principal pressupõe-se que é um bilionário para o qual trabalhou a mãe do protagonista, do Coringa, né? Provavelmente desta relação que ela diz durante algumas cenas do filme que foi uma relação amorosa, porém impossível de ser vivida porque ele era casado e rico e ela de família pobre. Esse amor teve que ser sufocado. Provavelmente desta relação surgiu esse filho, que é ele, e que não foi registrado ou o pai não assumiu essa paternidade. No final do filme, mais para metade para o final do filme, o ator principal então vai até um sanatório, que ele chama de asilo, é diferente do que aqui no Brasil, e busca a documentação interna da mãe, porque a mãe também havia sido internada neste lugar, ele também havia sido interno num manicômio, e tratada como doente psíquica. E eu lembro vocês que eu tenho muitos alunos na formação que dizem que as mulheres de uma determinada época, quando descobriam que os seus maridos estavam traindo, muitas vezes foram internadas em hospícios, né? Sendo que estavam apenas manifestando a dor e a raiva de terem sido feridas, e ficavam lá, porque vivemos uma época muito recente que a mulher não tinha vez e voz. Então, imagino que essa mulher havia sido internada para dar um cala-boca, né, para dar uma amortecida na história. Foi obrigada a declarar que adotou um filho, né, então ela coloca como filho adotivo. Imagino até que uma situação provocada pelo próprio pai biológico, chefe dela inclusive, onde ela trabalhou durante 30 anos, porém nunca teve nenhum benefício material em relação a isso, percebe-se, para dar um cala-boca e para evitar que futuramente ela não fosse pedido um exame de DNA, né? Porque não alertaria para a situação de ser o pai biológico. Além disso, eu trouxe aqui um dado muito interessante. Nós analisamos na psicogenealogia evolutiva também as tatuagens e não sabia.
tem um PM da polícia que fez uma pesquisa muito grande. Ele tem um manual, inclusive, que ele transcreveu, é o Alden dos Santos, PM Alden dos Santos, que desenvolveu, inclusive, uma cartilha que a PM usa em relação às tatuagens feitas pelos presos, pelos detentos, e o que essas tatuagens falam, né? Porque a tatuagem, ela é um grito da alma. E aí ele diz que nesse depoimento do PM, diz que geralmente as tatuagens dos palhaços estão associadas às malandragens. O prisioneiro que tem uma tatuagem de palhaço, né, significa o quê? Que ele participou de um furto, roubo ou de uma formação de quadrilha. Quando ao lado dessa tatuagem de palhaço ele tatua caveiras, é sinal de que ele matou PMs. E se acontece de sair sangue da boca do palhaço, se o sangue for vermelho, significa que algum comparsa dessa pessoa, algum companheiro, foi morto. E se for sangue preto, quer dizer que uma quadrilha rival teria matado essa pessoa, né? Então é interessante porque, inclusive, tem pessoas que têm fobia a palhaço. Eu tive uma colega, inclusive, que tinha essa fobia ao palhaço. Dito é que então que ela tem o palhaço tem essa dualidade, né, da alegria, da tristeza, da sabedoria e da ingenuidade, né, e a própria fantasia do palhaço mostra tudo isso em relação à questão do filme, né. Ainda sobre o dicionário de símbolo, né, vejam que é o reverso da postura da realeza. O pai dele era um homem rico e ele, né, o filho de uma empregada pobre. Bem interessante isso. O termo coringa ou coringa, ele é originado de um termo quimbundo, escrito K-U-R-I-N-G-A, coringa, e que significa matar. Então vejam que a própria terminologia, né, eu imagino que para escrever esse roteiro de filme tenham-se feito muitas pesquisas, né, já há muito tempo, porque não é de hoje que o coringa chama coringa, e ele tem então essa simbologia do paradoxo. O coringa nas cartas também é uma carta neutra, né, que a gente usa e que serve para qualquer lugar. Ela não tem uma identidade própria. Isso também mostra o conflito do autor principal. Ele não tem identidade própria, né? Ele é uma pessoa sem identidade. E toda pessoa busca pela sua verdade. Busca saber quem é o pai, quem é a mãe. Busca pela sua verdade absoluta. Então ele busca isso. Na própria TI, né? No TI, o termo coringa significa qualquer caractere. Então, qualquer pessoa. E do desenvolvimento do filme, ele busca ser olhado sempre, a todo momento, né? Todo excluído quer ser olhado, todo filho ilegítimo quer ser olhado, todo filho quer ser reconhecido. E às vezes